Apenas em 21 de outubro de 2022, o último núcleo da antiga colônia Juliano Moreira, fundada em 1924 no Rio de Janeiro, encerrou definitivamente suas atividades. Num gesto simbólico e político, as portas do núcleo Franco da Rocha foram fechadas pela artista Patrícia Ruth e pela porta-bandeira do bloco Império Colonial, Dirce Maia. As duas têm em comum um passado de internação nessa instituição que jamais deveria ter existido. Ambas resistiram ao manicômio e recriaram suas vidas através da cultura e da arte. Em abril de 2021, os últimos pacientes do Hospital Psiquiátrico Juqueri, fundado em 1898 na cidade de Franco da Rocha, em São Paulo, foram desinstitucionalizados e o hospício encerrado. As artistas Cibele Lucena e Flávia Mielnik testemunharam as portas se fechando. Juntas, produziram o livro O que não pode ser esquecido quando o Juqueri fecha as portas, lançado em 2024 pela editora Funilaria. O episódio de hoje é inspirado nesse livro. Nós os dividimos em duas partes. Na primeira parte, vocês escutarão os testemunhos da psicóloga Rosângela Neri, última diretora do Núcleo Franco da Rocha e atual vice-diretora do Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira. Da técnica em enfermagem e estudante de psicologia Neide Nogueira, que trabalhou no Núcleo Franco da Rocha e atualmente compõe a equipe do CAPSI Elisa Santa Rosa, e Bruno Alves, que também atuou no antigo Núcleo Franco da Rocha e é colega de Neide no CAPSI Elisa Santa Rosa, localizado na colônia. CAPSI é a sigla para Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil. Neste episódio, os três compartilham conosco o processo de desinstitucionalização, a luta cotidiana pelo fim do manicômio, pelo respeito aos sujeitos e ao cuidado em liberdade, através de suas experiências enquanto trabalhadores da saúde. Na segunda parte do episódio, Thaisa Vitória conversa com Patrícia Ruth, Dirce Maia e Cleia Gomes. Meu nome é Diana Coker. Sou responsável pela coordenação de Educação e Arte do Museu Bispo do Rosário, desde 2017, e eu vou me descrever para vocês. Sou uma mulher branca, de cabelos bem escuros e alguns fios brancos, que estão presos em um coque. Meus olhos são castanhos, tenho altura e peso mediano, visto um vestido de fundo escuro e florido e uma sandália de couro marrom. Uso um crachá do SUS com minha foto, nome e cargo no museu. Atenção! Ambas as partes deste episódio trazem conteúdos fortes e sensíveis. Bom dia, sou Bruno Freitas Alves, sou um homem preto, cabelo bem baixinho de máquina, estou vestindo uma blusa branca e uma calça jeans, tênis preto, olhos castanhos, sou técnico de enfermagem e trabalho atualmente no CAPSI Elisa Santa Rosa. Meu nome é Neide Nogueira, sou uma mulher negra, cabelos medianos na altura do ombro, crespo. Estou vestindo uma blusa amarela com umas folhinhas brancas e preta com um crachá institucional. Quando eu entrei, eu fui estagiária no Franco da Rocha. Aí eu entro pelo processo seletivo, fui aproveitada para o Rodrigues Calda. Com a minha experiência, eu comecei lá como cuidadora. Lá eu fiz o curso de técnico de enfermagem, até incentivado pelos próprios colegas, pela direção. Consegui essa promoção dentro do meu trabalho ainda lá. Hoje estou no CAPSI Elisa Santa Rosa e faço graduação em psicologia. Bom dia, me chamo Rosângela Neri, sou psicóloga, sou atualmente gestora no SUS, vice-diretora aqui da colônia Juliano Moreira. Nesse momento, eu sou uma mulher indígena com cabelos médios, escuros, também com muitos fios brancos, grisalho,
Estou usando um brinco de pena da minha etnia, que é Guajajara, uma mulher de altura média e visto uma roupa um vestido de florido de fundo azul, né, com muitas flores, usando o crachá também da instituição em que eu represento, é um crachá do SUS. A arte sempre aponta respostas, né? E nas suas diversas linguagens a gente precisou acionar essa arte das mais variadas para que a gente pudesse seguir no processo de fechamento, de desconstrução do manicômio. E agora a gente vai falar um pouquinho disso. Preparada? Preparada. Por Enquanto, de Cássia Eller. Essa era a música que tocava na rádio, no nosso trajeto para Arapeí, cidade natal de Lúcia Bastos, 91 anos, internada desde 20 de janeiro de 1971, na colônia Juliano Moreira, tendo passado anteriormente lá pelo antigo Pedro II, hoje atual Nise da Silveira. Afastada dos seus 10 filhos, todos ainda vivos, viveu uma trajetória resistindo a todo tipo de violência. Violação de direitos e privação de liberdade. Quem disse que sexta-feira 13 é dia de horror é porque não conhece a história que experimentamos. Dia 20 de janeiro, feriado no município do Rio de Janeiro, dia festivo para o povo carioca. Chegava ela ao manicômio, Lúcia Bastos, paulista, que no caminho inverso não tinha a festividade acontecendo, mas uma longa marca institucional dentro de um espaço que quis o destino, feliz ou não, ser dentro de um espaço que remonta uma fazenda, um sítio. Ah, o destino, sítio, local que Lúcia conhecia como a palma das mãos, pois vinha de um espaço como este, porém cercado de vida, de família, mas que devido a uma crise de nervos, parou nesse sítio que vendia cuidados, o manicômio. Lembra da palma da mão? Pois bem, era ela que segurava ferramentas para cuidar da plantação, da comida e também dos filhos. Mas logo se fez desprezível pela tal crise dos nervos. Cá para nós, quem resistiria ao conjunto de funções impostas com um sorriso estampado no rosto? Pois bem, mulher não tinha esse direito. Direito? Como mais uma na multidão, também lhe foi roubado, sendo internada em pleno regime ditatorial. Mas vocês acham que acabou por aí? Como bem falamos em nossas reuniões, debates, supervisões e conversas, mais uma vez Lúcia nos deu um ensinamento de pulsão de vida, dessa incessante vontade de viver, e se manteve firme, vaidosa, cuidadosa durante mais de 50 anos. Isso mesmo, 50 anos. Hoje, após um trabalho intersetorial, intermunicipal, fantástico, envolvendo inúmeros atores, temos o prazer de dizer: Lúcia retornou ao seu sítio, não mais com a necessidade de labutar, e as mãos que seguravam ferramentas hoje abraçam seus filhos, netos e bisnetos. E agora me diz, sexta-feira 13, dia de horror, e 20 de janeiro, dia de festejar? Eis a festividade se fazendo presente, sendo representada mais uma vez. Uma observação. Queria encontrar Lúcia ao longo desses 50 anos. Ela estava no meio da parte verde, andando pelos matos, segurando uma bolsa, como se estivesse segurando parte da sua subjetividade dentro do núcleo Franco da Rocha, atrás da Casa 2. Quando o olhar é voltado para o sujeito e não para o paciente, as coisas acontecem. Exemplo que pudemos presenciar com Lúcia. Não é um final feliz, e sim o começo.
A chegada de Lúcia foi cercada de afeto e carinho. 4 filhos estavam presentes para recebê-la, além da sua neta e da sua bisneta. Lúcia chegou devagar, quietinha, porém logo logo lá estava ela, aonde? Na parte de trás da casa, onde mato verde e árvores frutíferas compunham o cenário. E o filho mais velho, José Eduardo, faz a seguinte colocação: mamãe anda muito ligeiro, temos que ter cuidado. Mãe e filhos seguiam e seguem se redescobrindo. A liberdade é sim terapêutica. Eu deixo o agradecimento a toda essa rede potente, CRAS, CREAS, que se fez presente nesse processo de desinstitucionalização que não parou, que não acaba. E essa é uma narrativa que está dentro do nosso livro, Narrativas, Relatos e Poesias do Processo de Desconstrução do Manicômio. Foi preciso, mais uma vez, acionar uma das linguagens da arte, escrever como um ato de sangrar. Em breve será lançado. E essa memória de todos que passaram por ali jamais será esquecida. O que a gente não pode esquecer é do sujeito que lá esteve, e as suas histórias, as suas vivências e o que a gente passou com eles. A história de Lúcia é um fato assim que vai seguir na nossa memória para sempre. Porque o que acontece? A Lúcia, ela ficava muito no canto do quintal lá. Aí um dia, conversando com a Lúcia, eu falei assim: Lúcia, por que na hora dos banhos você não está na hora dos banhos, presente? Ela falou que ela não gostava daquela exposição que as pessoas faziam com ela. Imagina, ela era uma senhorinha. Ficar pelada na frente assim, que ainda tinha aquela coisa do manicômio de todo mundo ter que tirar roupa no mesmo ambiente. Então ela conseguiu falar que para ela era difícil. Então, ou eu chamava ela para tomar banho primeiro, ou eu esperava aquele momento, né, do frenesi de todos tomarem banho. Ela conseguia vir tomar banho, banheirinha, portinha encostada. Por que não tem que ter porta em banheiro? Tem que ter. A porta encostada, ela tinha a privacidade dela preservada, né? Aí uma coisa também que, uma fase dela que passou também, quando sai o benefício dela, aí todo mundo, o que vai fazer, o que vai fazer? Eu falei, tem que perguntar para ela. Eu falei, Lúcia, seu benefício saiu, o que você quer fazer? Ela falou assim, eu nunca escolho nada o que eu quero fazer, para mim tá tudo bem, qualquer coisa. Eu falei, não, qualquer coisa não, o dinheiro é seu. Eu falei, Lúcia, o que você deseja? Ela simplesmente me respondeu, comprar uma roupa que seja só minha. Porque tem isso, manicômio, você pegar a roupa, hoje o vestido está com uma, o vestido depois está com a outra, e a gente passou a botar por dentro da roupa o nomezinho, mas por dentro só para identificar. Aí depois a gente providenciou o guarda-roupa. Então, quando ela falou aquilo, ela passou a usar calcinha, ela passou a usar as roupas dela. E uma coisa tão simples que para a gente é banal ir ali comprar uma roupa, né? A gente passou a manter um guarda-roupa com ela, com a chavezinha com ela, porque ela falou que mexiam. Porque é misturado, né? Os jovens, os idosos e ela idosinha, ela gostava dessa individualidade, né? Como eu falei, a gente tem que ver o sujeito pelo sujeito, não pelo que eu acho do sujeito, né? A gente tem a mania de tutelar. Eu que faço, eu que sei o que é bom para você, o que você gosta, não. A gente tem que escutar. Mesmo na loucura, como a gente fala, eles trazem aquilo que eles querem, aquilo que eles gostam, e quando você respeita e sabe escutar, ele se torna um aliado, né? Então, para mim, o primordial é isso. Em primeiro lugar, o que não pode ser esquecido são os usuários, que são os protagonistas de toda a história, de luta, de tristeza, de alegrias. As histórias são deles, as vivências são deles, e as nossas são secundárias, é o que a gente viveu junto com eles e foi apresentado ali. Eu visito quando eu entrei na colônia Juliano Moreira, no Rodrigues Calda. Eu já entrei no final de 2015, fui trabalhar na Casa 7,
E na casa 7 eu trabalhei com um homem branco, alto, com um corpo desproporcional, magro, verbalizava pouco. Poucas coisas que ele verbalizava, dentre elas tinha uma fala que ecoou durante tantos anos da vida dele, ecoava nos núcleos, ecoava nos profissionais, que era a fala: o cachorro vai morder. E eu novo ali, né? Aí duas vertentes de profissionais no núcleo Rodrigues Caldo, esse núcleo duro no manicômio que zombava, sorria, que tratava de uma forma não dando autonomia ao sujeito, tudo. E algumas pessoas falando comigo de uma interpretação, uma visão de poder ver o sujeito que estava ali. O nome dele era Milton Vilela. Ele também balbuciava outras palavras que era como uma música. Ele balbuciava e falava assim, ó: nem mesmo o sol, nem mesmo o mar, ou as estrelas. Mas essa fala era muito apagada e a fala que aparecia era: o cachorro vai morder. E eu tentando compreender qual seria meu lugar no manicômio, ali dentro, que profissional eu seria. Eu, lendo Nízia da Silveira, eu vi que um dia falaram para ela poder apertar um botão. E esse botão ia dar um eletrochoque a um determinado usuário e ela não aceitou. E eu fiquei com aquela palavra aqui assim, dentro de mim, mas não conseguia conectar muito bem. Mas passamos uma semana e 3 dias, 3 plantões de Milton Vilela agitado, agoniado, gritando, andando de um lado para o outro. E as portas se fechando da casa 7 para que ele ficasse ali. E os profissionais medicando, os profissionais dando injeção, os profissionais contendo. E 3 dias que nós estávamos lá, ele estava assim. E as portas todas fechadas. Em um determinado dia, um outro usuário, Jovino, ele abre a porta, o Milton Vilela sai. E ele sai de dentro daquela prisão, daquele lugar ali que a gente pensa que era proteção e acolhimento, do nosso lugar como profissional, que entendia que não era um sofrimento, mas uma crise na Constituição de que ele estava trazendo o mal e o risco e tinha que ficar preso ali. E quando ele sai, eu vou atrás do Milton Vilela e o núcleo Rodrigues Caldo era um núcleo aberto, as outras casas poderiam ver. Ali ele sai correndo, aquele jeito bem estranho dele correr, um corpo desproporcional e gritando. E eu vou atrás dele, mas de determinado momento eu paro, porque eu vejo ele indo aqui assim, correndo. Eu começo a olhar em volta e vejo muitos profissionais, pessoas das outras casas, pessoas que estavam ali do lado de fora, sorrindo e zombando. Aquele ser humano, aquela pessoa que saiu de dentro do lugar, aprisionado, com sofrimento que a gente não entendia qual era, e saiu correndo e andando naquela parte aberta, e gemendo e gritando, não sabendo como expressar, ele recebeu do núcleo duro zombaria e sorriso. E eu comecei a contemplar aquele ambiente, aquele lugar, e eu me senti invadido tão grandemente. Eu não podia acolher, proteger ou tirar ele da zombaria, daquele lugar. Então eu fiquei parado, estagnado. Eu fiquei olhando, a gente foi, pegou ele, trouxe para casa, botamos ele lá dentro da casa, mas aquilo ficou na minha mente. E à noite eu deitado em casa, eu reverberando, pensando sobre aquela imagem, aquela cena, eu conectei junto com o botão que a Nízia da Silveira não apertou. E eu falei, talvez esse seja o botão que eu não tenho que apertar. E eu comecei dentro de mim não querer estar com esse núcleo que pensa que é o cuidado que eu tenho que dar para o outro, anula o sujeito naquilo que ele pode evoluir, passar e ser.
Então a gente começou a trabalhar com o Milton Vilela. Nós fomos com ele, conseguimos com ele no odonto. A odonto conseguiu examinar ele e falou que assim, ele tem 21 dentes que causam dor para ele. Foi em 45 anos, foi a primeira avaliação de odonto que o Milton Vilela teve. E eu me visitei e lembrei quantas vezes ele poderia estar preso, amarrado, com amarras e sentindo dor e não sendo ouvido, acolhido naquilo que ele sofreu. E nós conseguimos, através da direção, da gestão, Luciana, Rosângela, de poder levar ele para o Cardoso Fontes. Ele fez essa cirurgia lá. E quando o Milton Vilela volta, ele volta muito diferente. Ele não tem aquela quadro de angústia, de agitação constantemente. No entanto, que a gente consegue trabalhar com ele, de fazer uma desinstitucionalização, dele poder estar em outros locais que não era só um manicômio, que não era só esse lugar que anulava e ainda punia o sujeito. Ele conseguiu para a RT, conviveu em outros lugares. Talvez um dos casos, um dos sujeitos que o núcleo duro, que o manicômio jamais apostaria de poder estar em liberdade. Mas quando a gente põe o outro como dono e protagonista da sua vida, ele consegue trazer para nós os lugares que ele consegue estar, sustentar e deseja. E o processo de evolução não é como eu quero, como eu desejo, mas é como eles conseguem sustentar. Eu estive com ele do dia que eu entrei, em dezembro de 2015, até a sua alta, que foi no Franco da Rocha. O Milton Vilela, com a sua forma de expressar, com a sua forma de ser, ele me converteu para que eu entendesse que o lugar de cuidado não é o lugar que eu desejo, que eu penso, que eu quero, mas é aquele que outro queira estar, seja ele qual for a singularidade, a forma ou a maneira que ele vem expressar para mim. Porque a gente quer que as pessoas muitas das vezes falem, muitas das vezes elas expressem com as suas palavras o que desejam, muitas das vezes não têm condição de poder expressar verbalmente, e expressa com o gesto, com palavras, com a vida. E quando a gente põe o nosso cuidado acima do sujeito, a gente não ouve essa voz, que é a voz do corpo, que é a voz da vida, que é a voz da fala, que é a voz do conviver e do cotidiano. Então eu considero que ali eu, como Nise da Silveira, não apertei aquele botão e me converti para que eu não fosse esse agente desse núcleo duro. Só acho importante a gente fazer, né, uma linha histórica, né, porque o Bruno fala do núcleo Rodrigues Caldas, e aí acho que é importante para que todos saibam, né, a gente aqui na colônia Juliano Moreira, nós tínhamos 3 núcleos grandes de desinstitucionalização, né? Então eram 3 espaços onde a gente tinha usuários internados. Um era o núcleo Rodrigues Caldas, o outro era o núcleo Teixeira Brandão e o outro o núcleo Franco da Rocha. No processo de desinstitucionalização, que começou já há muito tempo, né, todos os outros espaços foram sendo fechados e os 3 últimos núcleos ficaram recebendo os usuários para que a gente finalizasse o processo. Então, o núcleo Rodrigues Caldas, que o Bruno menciona, né, onde Milton Vilela estava, foi fechado em 2 de janeiro de 2019. Todos os usuários que ainda estavam ali foram divididos e foram para o núcleo Teixeira Brandão e para o núcleo Franco da Rocha. Os que não tinham ido ainda para a residência terapêutica ou para o retorno familiar também foram transferidos para o núcleo Franco da Rocha, que a direção, né, Geraldo Imas, na época Alexander Ramalho e Luciana Cerqueira, junto comigo, né, Rosângela, que estava na direção do Franco, definimos ali que seria o último núcleo a ser fechado. Vocês devem ter notado que Rosângela Neri usou a palavra usuário. Na sequência, Neide nos explica o uso desse termo. Usuários do sistema de saúde, do SUS. Somos usuários, não somos paciente, porque acabou aquela era de paciente. Eu também desconstruí isso em mim. Quando eu falava a palavra usuário, nossa, eu ficava assim, que isso, que nome feio, paciente é muito mais paciente do que? Ele está paciente? Ele está esperando alguma coisa? Né?
É alguém passivo ali? Não. Ele é usuário, ele está usando a liberdade, ele está usando o sistema de saúde que é, por lei, é direito de todos. Então, assim como eu desconstruir, que as pessoas também desconstruam aquilo que não entende, mas que procurem saber, né? Comunicação é a melhor coisa que tem, né? Que existe, né? E o saber, como eu repito, é de todos, não é nosso. Muitas ações, né, relacionadas a esse modelo de tratamento, né, que confina, que prende, são mobilizadas por um medo, né, de um medo de uma suposta periculosidade. A questão que eu queria lançar para vocês agora é também a partir de uma pergunta que a gente escuta muito aqui. Se não é o manicômio, se não é o hospício destino dessas pessoas ditas loucas ou em sofrimento psíquico, né? O que se faz? Como se trata? Para onde se destina? Né? E é uma pergunta que fala sobre o modelo de tratamento, né, que se preconiza no tempo presente. Né? Como é que foi esse processo? Inclusive com relação aos próprios colegas, né, na instituição, e nesse tensionamento, nessa ambivalência entre o que é cuidar e o que é tutelar e prender. Eu trouxe uma narrativa que eu acho que fala um pouco do que você está perguntando. Entre Lenços e Laços é o nome dessa narrativa. Ela sobreviveu ao manicômio e tudo de mais cruel que ela carrega. Foram muitas sessões de eletrochoque, doses altas de insulina, pelo menos 2 encaminhamentos à lobotomia frontal e transorbitária, que entra no lobo lateral e sai no meio do olho. Foi presa no quarto forte, no pavilhão 11, no pavilhão do horror. Algumas vezes eu chorei ao ler o seu prontuário. Achei alguns arquivos de fotos dela cuidando da horta. Andava com um paninho no bolso para limpar as mesas após as refeições. A encontrei algumas vezes apagando a luz do refeitório. Sim, ela ficava lá depois que todos saíam. Limpava as mesas e saía de lá depois que tudo estava limpo. Ela se reinventou de muitas maneiras para se manter viva e com forças para entrar no carro no dia 1º de junho de 2021 e ir para a sua casa. Sim, a residência terapêutica, um serviço contido na RAPS, a partir da Lei da Reforma Psiquiátrica, Lei 10.216, preconiza um lugar de casa para essas pessoas morarem. Teles, como ela era chamada carinhosamente, não falou muito, mas ela teve dúvida se ia ou não. Pegou seu andador, fez um checklist das suas coisas, sorriu e foi. Foi viver em liberdade, depois de 71 anos asilada. Como diz a nossa querida diretora atual, Luciana Cerqueira, um trabalho tecido por muitas mãos. As pessoas perguntam, parece muito fácil, né? Quando a gente fala, fechou o manicômio, fez, aconteceu. Não, a gente não viu a lobotomia, a gente não viu o eletrochoque, mas a gente vivenciou muitas atrocidades. Foi um aprendizado para a gente também. Foi uma desconstrução nossa também, enquanto vivência de trabalho. Então, eu pude passar pela residência terapêutica e da residência terapêutica eu volto para o processo de DESIM no Franco da Rocha. Falei, onde eu comecei, eu terminei. Terminei entre aspas, né? Estou seguindo na rede. E quando eu volto para o Franco, com uma outra mente, com um outro pensamento,
E eu consegui entender o que a Rosângela passava para a gente, o ouvir ouvindo, né? Como assim o ouvir ouvindo? O que eles estavam falando? Parar, porque a gente no corre-corre do trabalho às vezes não para escutar. O olhar olhando. Você vê quem é aquela pessoa que está sem vir com aqueles paradigmas do que as pessoas falam para você. Quando você faz a pergunta, né? E eu adorei a pergunta que você fez, como foi esse processo? Aí me remete muito a Elaine. Foi um desafio muito grande. A gente passou por vários desafios, não só com os usuários, entender como eram os usuários, mas também os desafios dos colegas de trabalho. Elaine, quando fechou o Teixeira Brandão, aí me incumbiram de buscar a Elaine. Mas já chegou antes da Elaine, que ela era uma pessoa extremamente agressiva, deficiente visual, que mordia todo mundo, que batia em todo mundo. Aí você já fica com receio. Eu cheguei, olhei, eu lembro que ela estava sentadinha, eu só falei assim: Elaine, meu nome é Neide, eu sou do Núcleo Franco da Rocha, eu vim te buscar de carro para você ir para lá com a gente, topa? No mesmo momento ela levantou, segurou na minha mão, e o medo de sentar do lado no carro, né? Ela sentou no carro de mão dada comigo. E assim a gente sustentou até o Franco. Quando chegou no Franco, todo mundo distante, porque não queria. Eu falei, gente, a gente tem que criar condições para estar com ela e ela se adaptar também com a casa. É uma casa nova, pessoas novas, e ela tem que se adaptar. E ela muito ouvinte. Só que tudo que ela tinha uma dor, porque ela tinha problemas clínicos também, porque quando a pessoa está no manicômio, ninguém enxerga a parte clínica. E daí então a gente passou a levantar todas as coisas clínicas. É uma dor de dente, é útero, tudo tem que se ver, né? Então ela não verbalizava. Era um ano para comer, era um ano para ir no banheiro, e eu fui prestando atenção no ano dela, quando era dor, quando era comida, porque ela estava sendo cuidada como bichinho pet. Dá um biscoito na mão dela que ela fica quieta. Então eu cheguei a ouvir de vários: como é que você sabe o que a Elaine quer? Você sabe um para cada coisa? Traduzir, você traduz, né? Eu falei, se você prestar atenção, você consegue traduzir cada que ela faz. Porque a gente quase que era boicotado naquilo que a gente pensava que ia funcionar, e as pessoas tinham uma coisa que isso não vai funcionar. Por que não vai, né? Das pessoas falarem, para que uma pessoa de 50, 70 anos precisa ir para uma RT? Vai morrer lá. Vai morrer, a gente morre em qualquer lugar, a gente trabalhando pode morrer no meio da rua. Então a gente teve que desconstruir muita coisa, porque eles achavam que os idosos não precisavam ser transferidos. 50, 70 anos de internação. E não porque eles pediram para estar lá. A história da Lúcia Basto, ela não tinha um problema psiquiátrico, e ela resistiu aos eletrochoques. E ela tinha preservado a memória dela de fala e tudo. Alta aos 91 anos. 91 anos. Hoje e ela está lá. Tem 95. E a gente recebe as fotos de aniversário com os netos, com as famílias. Por que eu não tenho o direito de estar lá fora? Porque eu sou idoso? Então começa também o preconceito. São perguntas bem importantes e que traz um lugar para a gente poder pensar e poder problematizar toda essa questão. O que a gente pode fazer? A gente, do nosso lugar, a gente pode trazer nossas vivências, experiências, para que o outro possa ter, com essas informações e conhecimento, recursos para poder problematizar o seu próprio lugar. Mas o Bruno falou de recursos, né? E primeiro eu queria trazer Michel Foucault, né? Que traz a necessidade da gente desconstruir o imaginário social da loucura. Só é possível a gente olhar para o outro se a gente desconstrói isso. E aí a gente vai para Franco Basaglia, que coloca a doença entre parênteses e aparece o sujeito. Mas eu queria dizer do recurso, né, que você foi falando de recursos. Num determinado momento do processo de Desins, enquanto diretora daquele lugar, eu precisei parar e pensar que recursos são esses que os profissionais têm para poder sustentar esse trabalho. E a resposta é simples, mas não simplória. É o corpo.
E que corpo é esse? Porque a gente sustentou o trabalho com o nosso próprio corpo. Mas que corpo é esse? Então, foi preciso começar um trabalho, né? De fazer oficinas, rodas de conversa. A arte veio na sua potência máxima, que era o fechamento. Mas a gente precisou olhar para o processo e ressignificar tudo que doía e que machucava no processo singular, não só dos usuários, mas de cada profissional, que também muitas vezes se espelhava na vida daqueles usuários, que também sofria violência nos seus lares, ou algum tipo de violência na sua vida privada. Então, esse processo de ressignificação e de buscar recursos com os profissionais para que a gente pudesse não desistir do processo foi extremamente importante para a gente chegar no propósito. Suportar o processo para a gente chegar ao final e poder dizer: a liberdade é terapêutica para usuários e para profissionais. Eu acho que essa construção de que a gente viveu, vivenciou, ouviu, não pode estar esquecida, sabe por quê? Porque agora que eu estou trabalhando no CAPSI, na rede, muitas das vezes a gente conversa com mães, com pais que não estão tão estruturadas no cuidado, no entendimento, e por amor, por receio, anulam aquela criança, aquele sujeito, de poder desenvolver o seu potencial e pensam só em medicação, como foi pensado lá no manicômio, e a gente tem que desconstruir isso, desconstruir, dar voz à forma que eles se expressam e dizem: eu quero ser desse jeito, dessa forma. O senso comum e as pessoas pensam em quê? Em retirar do território, colocar em um lugar para que aquela pessoa não esteja mais ali, porque incomoda quem? Será que o sofrimento dela não incomoda mais ela do que o jeito que ela está expressando incomoda a sociedade, as pessoas, os profissionais? Muda o local, mas se a gente não continuar a luta, se a gente não continuar desconstruindo, essas crianças seriam as próximas a estar dentro de um manicômio. Cada dia é um aprendizado, a gente não tem uma fórmula para cuidar, a gente não tem uma fórmula, a gente não vai adivinhar. Às vezes o que deu certo com um usuário não dá certo com outro usuário, então você tem que fazer um trabalho contínuo. É isso que eu deixo como mensagem. E tenho que agradecer você, Diana, né, por esse convite maravilhoso. Eu aqui estou me sentindo assim, muito emocionada, porque são coisas que a gente traz, né? E a gente vive e a gente fala assim: nossa, eu também consegui. E é isso. Que a gente falava, fechar manicômio, nossa, uma utopia. Não, nós conseguimos, e conseguimos juntos. Obrigada. E nós somos a geração que vimos o manicômio fechar. E isso dentro de mim é algo que vai ficar sempre gravado e eu vou sempre compartilhar. Nós somos a geração que vimos o fechamento do manicômio, instituição. E eu também falo com a Rosângela, assim, com ela assim: Rosângela, se eu pudesse eu apagaria a maioria das minhas memórias que eu tenho. A Rosângela falou assim: não apaga não, escreve. Acho que é importante, né, assim, de fato, né, trazer esse agradecimento, né, hoje, na função em que ocupo como vice-diretora do IMAS, né, da gente poder contar com o coletivo também, né, com o coletivo e com o que a gente hoje chama de tecnologia leve de cuidado, que é o Museu Bispo do Rosário, que é a coordenação e a equipe do educativo do museu e todas as outras coordenações, né, não só a direção também do IMAS, do Centro de Cultura e Convivência, né, que hoje funciona no antigo Núcleo Franco da Rocha, né? Então, falar hoje, né, desse processo de desinstitucionalização, que é um processo vivo, é dizer de ressignificação não só da vida pessoal de cada profissional e de cada usuário,
mas dos espaços públicos principalmente, né? Nós somos um espaço público, nós somos um museu hoje dentro da saúde, mas um museu que trabalha com arte, cultura, educação e saúde. Hoje é o nosso maior dispositivo clínico, né? Quando as pessoas me perguntam, como assim você está na vice-direção da Colônia Juliano Moreira, mas não fechou? Sim, mas a vida acontece em liberdade. Como a gente cuida em liberdade? Com o nosso corpo, através de arte, cultura, educação, saúde, nesses dispositivos que a gente tem. Arte, Horta e Companhia, Centro de Convivência, Museu Bispo do Rosário, todo o trabalho da rede de atenção psicossocial ao qual nós estamos inseridos. Então, isso é importante a gente deixar costurado, porque sem esses atores era impossível fechar o hospício. Eles já existiam enquanto o hospício também existia e só foi possível a saída dos usuários porque a gente tinha essa rede potente fora, fazendo essa costura. O projeto Eu Vim Contar Mais Histórias é uma realização do Programa de Educação e Arte do Museu Bispo do Rosário, localizado na Colônia, na zona oeste do Rio de Janeiro. No marco do centenário da Colônia Juliano Moreira, difundimos as memórias e narrativas relacionadas a esse território, para além de uma perspectiva institucional marcada pelo passado manicomial. O projeto foi contemplado pelo edital Ações Locais de 2024, e nessa temporada vocês vão ouvir algumas dessas histórias, contadas pela comunidade que reside e trabalha aqui. Estão preparados? Conectem seus fones e aumentem o volume. 3, 2, 1, gravando!